vão falar muito para as nossas situações que estamos vivendo hoje, apesar dessas cartas terem sido escritas há quase 2000 anos atrás. Vamos iniciar, então, este estudo da primeira e da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, duas das suas primeiras cartas que nós temos escritas. É possível que a carta aos Gálatas tenha sido escrita antes dessas duas. Ainda existe muita controvérsia com relação às datas, mas essas duas cartas aos Tessalonicenses são, se não forem as primeiras, são quase as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Estas duas cartas, elas foram escritas para pessoas vivas, que estavam com problemas reais em suas vidas, num mundo que não era um mundo apropriado para a sua fé cristã. Eu e você, nós podemos facilmente nos identificar com essas pessoas, porque nós vivemos hoje num mundo em circunstâncias muito similares a eles, com muitos dos mesmos problemas. Hoje nós vivemos num mundo onde ser cristão não é popular, não é mesmo? Não é diferente do que eles estavam passando e vivendo naquela época. Quando você entende a razão por que essas duas cartas foram escritas, e você nota as bênçãos que essas duas cartas trazem para os leitores, você e eu, você notará que elas são atuais e práticas para o estudo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica. Vamos falar um pouquinho sobre, dando um pouquinho desse conceito, não é? Esse histórico da cidade, antes de entrarmos propriamente dito na carta. A cidade de Tessalônica é hoje uma cidade importante na Grécia. Ela tem muita indústria e muito comércio. É uma cidade importante hoje, 2021, na Grécia. Apenas a cidade de Atenas, que é a capital, é maior do que a cidade de Tessalônica. Era uma cidade que originalmente tinha um outro nome. O nome da cidade de Tessalônica, antigamente, se chamava Terma. Terma. Exatamente por causa das águas termais quentes que existiam naquela região. No ano 315 antes de Cristo, durante o Império Grego, com Alexandre o Grande, a cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem a uma meia-irmã de Alexandre o Grande. Da mesma maneira que Alexandre deu o nome de Filipos, a cidade de Filipos, em homenagem ao seu pai, ele dá o nome de Tessalônica a esta cidade, em homenagem à sua meia-irmã. E quando Roma conquista, então, toda esta região, o Império Romano conquistando o Império Grego, a cidade de Tessalônica se torna uma cidade muito importante e a capital daquela província inteira da Macedônia, o norte da Grécia, uma cidade importante na época do apóstolo Paulo, na época do começo do cristianismo. No tempo do apóstolo Paulo, então, quando Paulo chega até a cidade de Tessalônica,
umas 200.000 pessoas viviam na cidade. 200.000 pessoas, para nós, hoje em dia, já é uma cidade grande. Imagina naquela época, há 2.000 anos atrás. Era uma cidade muito grande. A maioria das pessoas que moravam lá, logicamente, eram gregos, romanos e alguns judeus. Uma minoria de judeus morava na cidade de Tessalônica. Hoje, a cidade de Tessalônica tem aproximadamente 300.000 habitantes. E ainda existe, desde aquela época. E o mais interessante é que existe na cidade de Tessalônica uma igreja do Senhor Jesus hoje. Não é a mesma que existia há 2.000 anos atrás, né? Aquelas pessoas já morreram. Mas a igreja continua na cidade de Tessalônica. Que bênção para aquela cidade. O capítulo 17 do livro de Atos nos ensina o começo da igreja na cidade de Tessalônica. E eu quero voltar um pouquinho para lá agora, para nós lermos juntos o começo da igreja em Tessalônica. Então, se você tem sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. A partir do versículo 1, nós temos o começo do trabalho na cidade de Tessalônica e explica como os evangelistas chegaram até a cidade de Tessalônica. Olha comigo somente o versículo 1, capítulo 17 de Atos, versículo 1. O texto diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Aí o começo do trabalho do Senhor na cidade de Tessalônica. E você se lembra, no capítulo 16, o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem foram até a Macedônia, o norte da Grécia, por causa de uma visão que eles tiveram. Um homem estava os chamando para vir até a Macedônia e iniciar o trabalho do Senhor Jesus. Então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, Paulo e esses companheiros de viagem, chegam em primeiro lugar na cidade de Filipos, aonde eles ensinam Lídia, uma das mulheres da cidade, e Lídia é convertida e o evangelho começa a se espalhar na Grécia, na cidade de Filipos. Paulo e Silas são presos nesta cidade e, por causa da sua prisão, o carcereiro também é convertido ao Senhor, batizado, e a igreja começa na cidade de Filipos. Mas, depois de encorajar a igreja por um certo tempo, Paulo e seus companheiros precisam deixar a cidade de Filipos. E eles, então, se dirigem para a Tessalônica. De Filipos, eles vão para Tessalônica. Interessante, no versículo 1, que acabamos de ler, no capítulo 17, eles passam por mais duas cidades, Anfípolis e Apolônia. Mas eles não ficam nestas cidades. Paulo vai de Filipos para Tessalônica. Eu achei muito interessante isso. Por que Paulo não parou nessas duas cidades menores? Não era porque o povo daquela cidade não precisava ouvir o evangelho. Não era por causa disso. Mas era porque o apóstolo Paulo, ele tinha como estratégia
pregar o evangelho nas cidades maiores, deixando que os convertidos naquela cidade fossem então para as cidades menores e ensinassem o evangelho. Interessante isso, não é? Uma boa lição para você e para mim. Quando recebemos a palavra de Deus, a nossa função é espalhar essa palavra aos nossos conhecidos. E o apóstolo Paulo tinha essa estratégia. Ele ia para cidades grandes, Filipos, Tessalônica, e deixando que os cristãos, os novos convertidos, fizessem o seu trabalho, espalhando o evangelho para cidades menores, como Anfípolis e Apolônia. A cidade de Tessalônica, ela fica aproximadamente uns 160 quilômetros da cidade de Filipos. Isso dá uns 3 dias de viagem, né? Hoje, para nós fazemos 160 quilômetros em 2 horas. É fácil ir de um lugar para o outro. Naquela época, não, né? Muitas vezes eles viajavam a pé ou em cima de um jumento. 3 dias de viagem para ir de Filipos até Tessalônica. E o apóstolo Paulo tinha esta comissão dada diretamente por Jesus de levar o evangelho para gentios e para judeus. Este era o seu trabalho. Esta era a sua comissão dada por Jesus. E quando Paulo chega em Tessalônica, ele vai direto para a sinagoga. Viu lá no versículo 1 de novo, que nós acabamos de ler, no capítulo 17. Ele chega a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Olha o versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, 3 semanas de trabalho, ele discutiu com eles com base nas Escrituras. Assim que Paulo chega numa cidade, ele vai direto para uma sinagoga onde os judeus e alguns gentios tementes a Deus se reuniam. E Paulo ia para um lugar onde as pessoas já conheciam o Deus Todo-Poderoso, já tinham um conhecimento do Velho Testamento. E era mais fácil para Paulo falar sobre Jesus neste local. Paulo, primeiro, ele tentou levar, como era o seu costume, o evangelho para os judeus. E ele então começava o seu trabalho nas sinagogas. Depois ele foi levando o evangelho para os gentios. E é importante nós notarmos aqui no começo desse nosso estudo algumas palavras que o livro de Atos nos ensina sobre como Paulo trabalhava. Eu quero ler com vocês agora o capítulo 17, os versículos 2 e 3. E nós vamos notar 4 palavras importantes e entender a maneira que Paulo transmitia o evangelho. Volta comigo lá então para o livro de Atos, capítulo 17, versículos 2 e 3. Vamos ler e aí eu vou comentar um pouquinho sobre a maneira de trabalho do apóstolo Paulo. Versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo.
Vamos dar uma olhadinha nessas palavras importantes para entendermos o método de trabalho do apóstolo Paulo. A primeira palavrinha que você tem aqui no versículo 2, na NVI você tem discutir. No Almeida você tem a palavra arrazoar. É a mesma palavra. Então, o que significa isso? Não significa brigar, não significa ter uma discussão, mas a palavra discutir ou arrazoar significa colocar os fatos lado a lado para poder ter um raciocínio. Então, a primeira coisa que Paulo fez, ele colocou fatos lado a lado, a velha lei com Jesus, e agora era fácil para todo mundo raciocinar. Esse foi o primeiro passo. Depois, olha o versículo 3. A próxima palavrinha que você tem aqui no versículo 3 é explicando, ou explicar na NVI, ou expor no Almeida. Então, o que significa explicar ou expor? Significa que Paulo, depois que a sinagoga fez a leitura do Velho Testamento, Paulo explicou o Velho Testamento em referência a Jesus. Lembra? Colocar fatos lado a lado para um raciocínio. A lei com Jesus. Então, Paulo vai explicar agora o que a velha lei tem a ver com Jesus e o seu evangelho. Depois disso, terceiro passo, a próxima palavrinha é provando, provar ou demonstrar. O que Paulo vai fazer agora, então? Depois que ele colocou os fatos lado a lado, depois que ele explicou a velha lei em relação a Jesus, ele agora vai provar que Jesus é o cumprimento desta lei. Ele vai mostrar na própria velha aliança que este Jesus que ele vai proclamar agora na sinagoga é o que a velha aliança está dizendo. Então, ele vai provar. E a última palavrinha, no finalzinho do versículo 3, é proclamar. Ou, no Almeida, anunciar. Significa pregação, né? Significa proclamação do evangelho. Paulo não simplesmente ensinou. Ele não colocou fatos lado a lado e deixou no ar. Ele vai agora pregar, proclamar Cristo e encorajar todos a aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Olha que interessante o método de trabalho do apóstolo Paulo. Discutir, né? Colocar fatos lado a lado para um raciocínio, explicar, pegar a velha aliança, colocar ao lado da mensagem de Jesus, provar ou demonstrar, né? Olha, vamos mostrar agora, vamos provar que Jesus é o cumprimento da velha aliança. E depois ele vai proclamar, vai pregar a mensagem do evangelho e trazer um convite para as pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o resultado, nós vamos ver, a igreja começa na cidade de Tessalônica. Paulo, então, fez esse trabalho por 3 sábados. 3 sábados ele foi na sinagoga e o Senhor Deus trabalhou com todo o poder. E muitas pessoas aceitaram. Olha o versículo 4 do capítulo 17 de Atos. Olha o resultado de tudo isso. Versículo 4.
alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O evangelho produziu, o evangelho deu frutos na cidade de Tessalônica. E pessoas se converteram ao Senhor Jesus, se batizaram por imersão, para ter o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo habitando dentro das suas vidas. E a igreja começa com judeus e com gregos, uma mistura, não é, de judeus e gentios, começando o trabalho na cidade de Tessalônica. Agora, a história vai continuar, né? A história vai continuar dizendo que um motim, uma rebelião causada pelos judeus, aqueles mesmos judeus que causaram problemas em Filipos, agora estão em Tessalônica. Eles não querem ouvir a mensagem de Jesus. E eles vão causar uma rebelião. E isto vai fazer com que Paulo e seus companheiros saiam de Tessalônica antes do esperado. Paulo queria ficar um pouco mais, não é? 3 semanas é muito pouco, mas ele precisa partir. E você, continuando lendo o capítulo 17, você vai ver que eles vão, então, para a cidade de Bereia. E lá de Bereia, Paulo vai para a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Silas e Timóteo permanecem por um pouco mais de tempo em Bereia. Provavelmente, Timóteo se encontra com Paulo em Atenas e Paulo, preocupado com a jovem igreja em Tessalônica, manda Timóteo de volta para Tessalônica. Ele estava preocupado com esta igreja que tinha recém começado. Paulo, então, de Atenas, vai para Corinto, aonde Timóteo chega, dando uma satisfação, não é? Dando boas notícias da igreja em Tessalônica. Paulo já está em Corinto, e lá de Corinto, ele vai mandar as 2 cartas à igreja em Tessalônica. Estamos falando mais ou menos nos anos 52 a 53 depois de Cristo. Uns 10 anos antes de Paulo ser preso em Roma. Então, por isso que eu falei que essas 2 cartas ou são as primeiras ou foram escritas logo depois da carta aos Gálatas. Bem no começo, anos 52 e 53, escritas da cidade de Corinto. Então, só para resumir, Paulo chega em Tessalônica com seus companheiros, começa a igreja, mas pouco tempo depois ele precisa fugir por causa de um motim causado pelos judeus. Eles vão para Bereia, ficam um pouco de tempo em Bereia, Paulo vai sozinho para Atenas, Silas e Timóteo ficam em Bereia, aí Timóteo encontra Paulo em Atenas, e Paulo, preocupado com a jovem igreja em Tessalônica, diz: Timóteo, volta para Tessalônica, veja como é que os irmãos estão e me traga notícias. E Timóteo vai para Tessalônica e Paulo vai para Corinto, uma cidade no sul da Grécia. Depois que Timóteo passa um tempo em Tessalônica, ele se encontra com Paulo em Corinto e traz boas notícias. E de Corinto, Paulo então escreve tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses. E são essas cartas que nós vamos estudar. Agora, essa hostilidade dos judeus, essa rebelião dos judeus,
que fez com que Paulo e seus companheiros tivessem que sair de Tessalônica antes do tempo previsto, continuou perseguindo os cristãos naquela cidade. Não parou quando Paulo e seus companheiros foram embora. Aqueles cristãos, lembra, os judeus e os gentios, que agora são cristãos convertidos ao Senhor Jesus, que ficaram em Tessalônica, eles agora estão recebendo a perseguição dos judeus. E Paulo, ouvindo as notícias que Timóteo trouxe, vai mandar uma primeira carta, que nós chamamos, de primeira carta aos Tessalonicenses. E ele quer encorajar os cristãos em Tessalônica. Existem algumas razões do porquê Paulo manda a sua primeira carta. E eu quero, nessa introdução, colocar algumas razões. A primeira é encorajamento. Paulo quer que aqueles cristãos estejam encorajados no meio da perseguição. Parece que alguns já estão desanimando. São novos cristãos, estão desanimando por causa da perseguição. Tempos difíceis. E Paulo escreve a carta para encorajar estes irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Onde nós não podemos estar junto com nossos irmãos. Muitos estão desencorajados. Lembra que eu falei que a carta aos Tessalonicenses, assim como toda a palavra de Deus, é uma coisa viva, não é um museu religioso. Nós estamos passando por situações bem similares aos que eles estavam passando. Então, a primeira razão que Paulo escreve é para encorajá-los num tempo de dificuldades. Também existiam alguns cristãos que estavam preocupados com seus parentes que já haviam falecido, já haviam morrido. Eles estavam com ideias erradas em relação à volta de Jesus. Alguns achavam que Jesus já tinha vindo, outros achavam que Jesus estava para vir naquela semana, e Paulo escreve para instruí-los a respeito da volta de Jesus. Segunda razão da carta. E a terceira razão, eles precisavam aprender um pouco mais sobre moralidade. Você se lembra que a Tessalônica fica na Grécia? O povo grego, de uma maneira geral, era muito imoral, assim como o povo romano. E aqueles que foram convertidos ao Senhor estavam tendo problemas ainda com imoralidade. E Paulo vai escrever a primeira carta para ajudá-los a serem melhores, a deixarem aquela velha vida e terem a sua moralidade segundo o Evangelho. Olha só, pensa um pouco na nossa situação, desânimo por causa da situação que estamos vivendo, não entendemos muito bem sobre a volta de Jesus e problemas com imoralidade, muito semelhante aos nossos tempos. E Paulo vai tratar sobre estes assuntos na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Abre rapidamente comigo. Vamos ver alguns exemplos disso nessa nossa introdução. Olha comigo, 1 Tessalonicenses. Vai lá para a primeira carta aos Tessalonicenses. Olha o capítulo 4, por exemplo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha comigo os versículos 13 ao 18. Depois nós vamos entrar um pouco mais de detalhes, mas eu quero mostrar para você um dos propósitos desta carta. Olha comigo,
13 ao 18 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Está dizendo quanto àqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram, crendo em Jesus. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, né, aqueles que dormem, os mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Paulo explicando sobre a volta de Jesus. Olha o capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olhe comigo o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha o propósito da primeira carta. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita talvez algumas semanas somente depois da primeira carta. Foi uma carta logo depois da outra. Parece que aquela perseguição, aquela rebelião dos judeus havia se tornado pior. Paulo mandou a primeira carta como encorajamento, mas parece que a situação havia piorado e ele tem que mandar uma segunda carta. Também haviam falsos mestres, sempre falsos mestres, né? Falamos sobre eles na primeira carta de Pedro. E aqui na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre falsos mestres. E parece que esses falsos mestres haviam falsificado uma carta que supostamente tinha vindo de Paulo. Era uma farsa, não era uma carta de Paulo. Mas os falsos mestres tinham falsificado esta carta e que falava que a volta de Jesus já tinha acontecido. E Paulo tem que, então, explicar para aquela igreja nova essa situação. Paulo dá na segunda carta aos Tessalonicenses algumas responsabilidades que o cristão, que a cristã tem com relação ao trabalho. Aqueles irmãos achavam que Jesus iria voltar, então para que eu vou trabalhar? Se Jesus está voltando, eu vou parar de trabalhar. E, logicamente, Jesus não voltava, mas eles ficavam sem trabalho. E a igreja, então, estava ajudando aqueles que estavam sem trabalhar. E Paulo vai dar algumas instruções com relação a este erro. Abre comigo na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos ver algumas dessas coisas que mencionamos. Olha o capítulo 1, versículo 4. Segundo Tessalonicenses 1, 4.
Olha o que Paulo escreve para a igreja. Versículo 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Parece que a perseguição tinha piorado. E Paulo manda a segunda carta para encorajar os irmãos a permanecerem firmes. Olha o capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Uma carta falsa, vinda desses falsos mestres, dizendo que Jesus já havia vindo. E Paulo, então, logo depois da primeira carta, ele precisa escrever a segunda, para deixar algumas coisas mais claras e para animar a igreja. Terminando essa introdução, eu gostaria que nós pensássemos juntos por alguns minutos, nesse final de tempo, sobre o começo da igreja na cidade de Tessalônica. Nós já falamos um pouco disso. Você pode ler depois o capítulo 17 do livro de Atos, nós lemos só até o versículo 4, você pode continuar lendo, mas o começo da igreja em Tessalônica nos ensina algumas lições. Nosso tema é lições sobre as cartas aos Tessalonicenses. Então, eu quero terminar hoje essa introdução mostrando 3 lições importantes que aprendemos sobre o começo da igreja em Tessalônica. Lições que eu e você podemos usar hoje. Lembra que a palavra de Deus é viva, não é um museu religioso. Nós estamos passando por situações bem parecidas com eles. Estamos passando por perseguições e situações de desânimo. Temos problema com imoralidade. Temos problemas com ociosidade. Temos dificuldades com falsos mestres. E muitas vezes não entendemos sobre a volta de Jesus. Bem atual para você e para mim. Então, presta atenção agora, especificamente, em 3 lições muito fáceis que aprendemos com o começo da igreja em Tessalônica. A primeira lição: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus não mandou anjos para evangelizarem a cidade de Tessalônica. Deus mandou pessoas. O apóstolo Paulo, um judeu convertido a Jesus, junto com seus companheiros de viagem, também convertidos a Jesus. Deus ainda usa pessoas, como você, como eu, para levar o seu evangelho para todas as pessoas. Ah, como teria sido muito mais fácil, como teria tido um impacto tão grande se Deus tivesse enviado um anjo para evangelizar Tessalônica. Mas não é assim que Deus trabalha, não é mesmo? Deus usa pessoas como você e eu. Então, a primeira lição é que eu e você temos a responsabilidade
dada por Deus, de levar o seu evangelho às pessoas que nós conhecemos. Deus usa pessoas. Lição número 2. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não levou anos para a igreja do Senhor ser estabelecida em Tessalônica. Levou semanas. Foi o poder de Deus que mudou as vidas e a igreja foi estabelecida em menos de um mês. Já pensou nisso? Paulo lembrou a igreja deste fato. Abre comigo rapidamente na primeira carta aos Tessalonicenses. Volta lá no versículo 1. Olha no capítulo 1, olha o versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Olha o que Paulo escreve aqui. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O evangelho chegou com poder. A segunda lição é esta: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se nós acreditamos no poder de Deus, não existe razão para o trabalho de estabelecer uma congregação levar tanto tempo. Menos de um mês já havia uma congregação do Senhor Jesus, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. E lição número 3. Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição pode ser um caminho para o crescimento. Isso é tão verdade, não é mesmo? Vimos isso na primeira carta de Pedro. A perseguição fez com que a igreja crescesse. Vemos isso no livro de Atos, quando a igreja é perseguida, a igreja se espalha e ela cresce. A mesma lição para nós hoje: Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição é um caminho para o crescimento. Deus fortalece os cristãos que sofrem perseguição e os leva a vitórias. É isso que nos ensina a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. 3 lições importantes que aprendemos no começo da igreja. Deus usa pessoas, você e eu. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição é um caminho para o crescimento. Fique fiel, permaneça fiel ao Senhor, e Ele vai te dar a vitória. Use o dom que Deus te deu para espalhar a palavra de Deus. Deus usa você e eu como seus instrumentos. O evangelho é o poder de Deus. Pode começar, sim, um trabalho rápido, porque é o poder de Deus que está agindo. E se lembre que a perseguição virá, mas Deus vai fortalecer você e vai te dar vitórias. Boas lições nesse começo do trabalho na cidade de Tessalônica. Que Deus abençoe você
minha irmã, meu irmão, você que está nos ouvindo e vendo hoje de manhã. Abra a sua Bíblia, leia 1º e 2º Tessalonicenses. Na quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário, das 11 da manhã ao meio-dia, e vamos continuar falando sobre lições que aprendemos nas cartas aos Tessalonicenses. Eu espero que você aproveite bem este estudo da palavra de Deus, um estudo vivo, que fala de situações reais que nós estamos passando e que isso possa te encorajar a ser mais fiel ainda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa ter. Vão falar muito para as nossas situações que estamos vivendo hoje, apesar dessas cartas terem sido escritas há quase 2000 anos atrás. Vamos iniciar, então, este estudo da 1ª e da 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, duas das suas primeiras cartas que nós temos escritas. É possível que a carta aos Gálatas tenha sido escrita antes dessas duas. Ainda existe muita controvérsia com relação às datas, mas essas duas cartas aos Tessalonicenses são, se não forem as primeiras, são quase as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Estas duas cartas, elas foram escritas para pessoas vivas, que estavam com problemas reais em suas vidas, num mundo que não era um mundo apropriado para a sua fé cristã. Eu e você, nós podemos facilmente nos identificar com essas pessoas, porque nós vivemos hoje num mundo em circunstâncias muito similares a eles, com muitos dos mesmos problemas. Hoje nós vivemos num mundo onde ser cristão não é popular, não é mesmo? Não é diferente do que eles estavam passando e vivendo naquela época. Quando você entende a razão por que essas duas cartas foram escritas, e você nota as bênçãos que essas duas cartas trazem para os leitores, você e eu, você notará que elas são atuais e práticas para o estudo de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica. Vamos falar um pouquinho sobre, dando um pouquinho desse conceito, não é? Esse histórico da cidade, antes de entrarmos propriamente dito na carta. A cidade de Tessalônica é hoje uma cidade importante na Grécia. Ela tem muita indústria e muito comércio. É uma cidade importante hoje, 2021, na Grécia. Apenas a cidade de Atenas, que é a capital, é maior do que a cidade de Tessalônica. Era uma cidade que originalmente tinha um outro nome. O nome da cidade de Tessalônica, antigamente, se chamava Terma. Terma. Exatamente por causa das águas termais quentes que existiam naquela região. No ano 315 a.C., durante o Império Grego, com Alexandre o Grande, a cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem a uma meia-irmã de Alexandre o Grande.
Da mesma maneira que Alexandre deu o nome de Filipos, a cidade de Filipos, em homenagem ao seu pai, ele dá o nome de Tessalônica a esta cidade, em homenagem à sua meia-irmã. E quando Roma conquista, então, toda esta região, o Império Romano conquistando o Império Grego, a cidade de Tessalônica se torna uma cidade muito importante e a capital daquela província inteira da Macedônia, o norte da Grécia, uma cidade importante na época do apóstolo Paulo, na época do começo do cristianismo. No tempo do apóstolo Paulo, então, quando Paulo chega até a cidade de Tessalônica, umas 200.000 pessoas viviam na cidade. 200.000 pessoas, para nós, hoje em dia, já é uma cidade grande. Imagina naquela época, há 2.000 anos atrás. Era uma cidade muito grande. A maioria das pessoas que moravam lá, logicamente, eram gregos, romanos e alguns judeus. Uma minoria de judeus morava na cidade de Tessalônica. Hoje, a cidade de Tessalônica tem aproximadamente 300.000 habitantes. E ainda existe, desde aquela época. E o mais interessante é que existe na cidade de Tessalônica uma igreja do Senhor Jesus hoje. Não é a mesma que existia há 2.000 anos atrás, né? Aquelas pessoas já morreram. Mas a igreja continua na cidade de Tessalônica. Que bênção para aquela cidade. O capítulo 17 do livro de Atos nos ensina o começo da igreja na cidade de Tessalônica. E eu quero voltar um pouquinho para lá agora, para nós lermos juntos o começo da igreja em Tessalônica. Então, se você tem sua Bíblia, abre a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. A partir do versículo 1, nós temos o começo do trabalho na cidade de Tessalônica e explica como os evangelistas chegaram até a cidade de Tessalônica. Olha comigo somente o versículo 1, capítulo 17 de Atos, versículo 1. O texto diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Aí o começo do trabalho do Senhor na cidade de Tessalônica. E você se lembra, no capítulo 16, o apóstolo Paulo e seus companheiros de viagem foram até a Macedônia, o norte da Grécia, por causa de uma visão que eles tiveram. Um homem estava o chamando para vir até a Macedônia e iniciar o trabalho do Senhor Jesus. Então, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, Paulo e esses companheiros de viagem, chegam em primeiro lugar na cidade de Filipos, aonde eles ensinam Lídia, uma das mulheres da cidade, e Lídia é convertida e o evangelho começa a se espalhar na Grécia, na cidade de Filipos. Paulo e Silas são presos nesta cidade e, por causa da sua prisão, o carcereiro também é convertido ao Senhor, batizado, e a igreja começa na cidade de Filipos. Mas, depois de encorajar a igreja por um certo tempo,
Paulo e seus companheiros precisam deixar a cidade de Filipos. E eles, então, se dirigem para a Tessalônica. De Filipos, eles vão para Tessalônica. Interessante, no versículo 1, que acabamos de ler, no capítulo 17, eles passam por mais duas cidades, Anfípolis e Apolônia. Mas eles não ficam nestas cidades. Paulo vai de Filipos para Tessalônica. Eu achei muito interessante isso. Por que que Paulo não parou nessas duas cidades menores? Não era porque o povo daquela cidade não precisava ouvir o evangelho. Não era por causa disso. Mas era porque o apóstolo Paulo, ele tinha como estratégia pregar o evangelho nas cidades maiores, deixando que os convertidos naquela cidade fossem então para as cidades menores e ensinassem o evangelho. Interessante isso, não é? Uma boa lição para você e para mim. Quando recebemos a palavra de Deus, a nossa função é espalhar essa palavra aos nossos conhecidos. E o apóstolo Paulo tinha essa estratégia. Ele ia para cidades grandes, Filipos, Tessalônica, e deixando que os cristãos, os novos convertidos, fizessem o seu trabalho, espalhando o evangelho para cidades menores, como Anfípolis e Apolônia. A cidade de Tessalônica, ela fica aproximadamente uns 160 quilômetros da cidade de Filipos. Isso dá uns 3 dias de viagem, né? Hoje, para nós fazemos 160 quilômetros em 2 horas. É fácil ir de um lugar para o outro. Naquela época, não, né? Muitas vezes eles viajavam a pé ou em cima de um jumento. 3 dias de viagem para ir de Filipos até Tessalônica. E o apóstolo Paulo tinha esta comissão, dada diretamente por Jesus, de levar o evangelho para gentios e para judeus. Este era o seu trabalho. Esta era a sua comissão, dada por Jesus. E quando Paulo chega em Tessalônica, ele vai direto para a sinagoga. Viu lá no versículo 1 de novo, que nós acabamos de ler, no capítulo 17. Ele chega a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Olha o versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados, 3 semanas de trabalho, ele discutiu com eles com base nas Escrituras. Assim que Paulo chega numa cidade, ele vai direto para uma sinagoga onde os judeus e alguns gentios tementes a Deus se reuniam. E Paulo ia para um lugar onde as pessoas já conheciam o Deus Todo-Poderoso, já tinham um conhecimento do Velho Testamento. E era mais fácil para Paulo falar sobre Jesus neste local. Paulo, primeiro, ele tentou levar, como era o seu costume, o evangelho para os judeus. E ele, então, começava o seu trabalho nas sinagogas. Depois, ele foi levando o evangelho para os gentios. E é importante nós notarmos aqui no começo desse nosso estudo algumas palavras que o livro de Atos nos ensina sobre como Paulo trabalhava. Eu quero ler com vocês agora o capítulo 17, os versículos 2 e 3.
E nós vamos notar 4 palavras importantes e entender a maneira que Paulo transmitia o Evangelho. Volta comigo lá, então, para o livro de Atos, capítulo 17, versículos 2 e 3. Vamos ler e aí eu vou comentar um pouquinho sobre a maneira de trabalho do apóstolo Paulo. Versículo 2. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Vamos dar uma olhadinha nessas palavras importantes para entendermos o método de trabalho do apóstolo Paulo. A primeira palavrinha que você tem aqui no versículo 2, na NVI você tem discutir. No Almeida você tem a palavra arrazoar. É a mesma palavra. Então, o que significa isso? Não significa brigar, não significa ter uma discussão, mas a palavra discutir ou arrazoar significa colocar os fatos lado a lado para poder ter um raciocínio. Então, a primeira coisa que Paulo fez, ele colocou fatos lado a lado, a velha lei com Jesus, e agora era fácil para todo mundo raciocinar. Esse foi o primeiro passo. Depois, olha o versículo 3. A próxima palavrinha que você tem aqui no versículo 3 é explicando, ou explicar na NVI, ou expor no Almeida. Então, o que significa explicar ou expor? Significa que Paulo, depois que a sinagoga fez a leitura do Velho Testamento, Paulo explicou o Velho Testamento em referência a Jesus. Lembra? Colocar fatos lado a lado para um raciocínio. A lei com Jesus. Então, Paulo vai explicar agora o que a velha lei tem a ver com Jesus e o seu evangelho. Depois disso, terceiro passo, a próxima palavrinha é provando. Provar ou demonstrar. O que Paulo vai fazer agora, então? Depois que ele colocou os fatos lado a lado, depois que ele explicou a velha lei em relação a Jesus, ele agora vai provar que Jesus é o cumprimento desta lei. Ele vai mostrar na própria velha aliança que este Jesus que ele vai proclamar agora na sinagoga é o que a velha aliança está dizendo. Então, ele vai provar. E a última palavrinha, no finalzinho do versículo 3, é proclamar. Ou, no Almeida, anunciar. Significa pregação, né? Significa proclamação do evangelho. Paulo não simplesmente ensinou. Ele não colocou fatos lado a lado e deixou no ar. Ele vai agora pregar, proclamar Cristo e encorajar todos a aceitarem Jesus como o Senhor e Salvador das suas vidas. Olha que interessante o método de trabalho do apóstolo Paulo. Discutir, né? Colocar fatos lado a lado para um raciocínio, explicar
pegar a velha aliança, colocar ao lado da mensagem de Jesus, provar ou demonstrar, né? Olha, vamos mostrar agora, vamos provar que Jesus é o cumprimento da velha aliança. E depois ele vai proclamar, vai pregar a mensagem do Evangelho e trazer um convite para as pessoas aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E o resultado, nós vamos ver, a igreja começa na cidade de Tessalônica. Paulo, então, fez esse trabalho por 3 sábados. 3 sábados ele foi na sinagoga e o Senhor Deus trabalhou com todo o poder. E muitas pessoas aceitaram. Olha o versículo 4 do capítulo 17 de Atos. Olha o resultado de tudo isso. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O evangelho produziu, o evangelho deu frutos na cidade de Tessalônica. E pessoas se converteram ao Senhor Jesus, se batizaram por imersão, para ter o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo habitando dentro das suas vidas. E a igreja começa com judeus e com gregos, uma mistura, não é? De judeus e gentios, começando o trabalho na cidade de Tessalônica. Agora, a história vai continuar, né? A história vai continuar dizendo que um motim, uma rebelião causada pelos judeus, aqueles mesmos judeus que causaram problemas em Filipos, agora estão em Tessalônica. Eles não querem ouvir a mensagem de Jesus. E eles vão causar uma rebelião. E isto vai fazer com que Paulo e seus companheiros saiam de Tessalônica antes do esperado. Paulo queria ficar um pouco mais, não é? 3 semanas é muito pouco, mas ele precisa partir. E você, continuando lendo o capítulo 17, você vai ver que eles vão, então, para a cidade de Bereia. E lá de Bereia, Paulo vai para a cidade de Atenas, a capital da Grécia. Silas e Timóteo permanecem por um pouco mais de tempo em Bereia. Provavelmente, Timóteo se encontra com Paulo em Atenas e Paulo, preocupado com a jovem igreja em Tessalônica, manda Timóteo de volta para Tessalônica. Ele estava preocupado com esta igreja que tinha recém começado. Paulo, então, de Atenas vai para Corinto, aonde Timóteo chega, dando uma satisfação, não é? Dando boas notícias da igreja em Tessalônica. Paulo já está em Corinto, e lá de Corinto, ele vai mandar as 2 cartas à igreja em Tessalônica. Estamos falando mais ou menos nos anos 52 a 53 depois de Cristo. Uns 10 anos antes de Paulo ser preso em Roma. Então, por isso que eu falei que essas 2 cartas ou são as primeiras ou foram escritas logo depois da carta aos Gálatas. Bem no começo, anos 52 e 53, escritas da cidade de Corinto. Então, só para resumir, Paulo chega em Tessalônica com seus companheiros, começa a igreja, mas pouco tempo depois ele precisa fugir por causa de um motim causado pelos judeus. Eles vão para Bereia,
fica um pouco de tempo em Bereia, Paulo vai sozinho para Atenas, Silas e Timóteo ficam em Bereia, aí Timóteo encontra Paulo em Atenas, e Paulo, preocupado com a jovem igreja em Tessalônica, diz: Timóteo, volta para Tessalônica, veja como é que os irmãos estão e me traga notícias. E Timóteo vai para Tessalônica e Paulo vai para Corinto, uma cidade no sul da Grécia. Depois que Timóteo passa um tempo em Tessalônica, ele se encontra com Paulo em Corinto e traz boas notícias. E de Corinto, Paulo então escreve tanto a primeira quanto a segunda carta aos Tessalonicenses. E são essas cartas que nós vamos estudar. Agora, essa hostilidade dos judeus, essa rebelião dos judeus, que fez com que Paulo e seus companheiros tivessem que sair de Tessalônica antes do tempo previsto, continuou perseguindo os cristãos naquela cidade. Não parou quando Paulo e seus companheiros foram embora. Aqueles cristãos, lembra, os judeus e os gentios, que agora são cristãos convertidos ao Senhor Jesus, que ficaram em Tessalônica, eles agora estão recebendo a perseguição dos judeus. E Paulo, ouvindo as notícias que Timóteo trouxe, vai mandar uma primeira carta, que nós chamamos, de primeira carta aos Tessalonicenses. E ele quer encorajar os cristãos em Tessalônica. Existem algumas razões do porquê Paulo manda a sua primeira carta. E eu quero, nessa introdução, colocar algumas razões. A primeira é encorajamento. Paulo quer que aqueles cristãos estejam encorajados no meio da perseguição. Parece que alguns já estão desanimando. São novos cristãos, estão desanimando por causa da perseguição. Tempos difíceis. E Paulo escreve a carta para encorajar estes irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Onde nós não podemos estar juntos com nossos irmãos. Muitos estão desencorajados. Lembra que eu falei que a carta aos Tessalonicenses, assim como toda a palavra de Deus, é uma coisa viva, não é um museu religioso. Nós estamos passando por situações bem similares aos que eles estavam passando. Então, a primeira razão que Paulo escreve é para encorajá-los num tempo de dificuldades. Também existiam alguns cristãos que estavam preocupados com seus parentes que já haviam falecido, já haviam morrido. Eles estavam com ideias erradas em relação à volta de Jesus. Alguns achavam que Jesus já tinha vindo, outros achavam que Jesus estava para vir naquela semana, e Paulo escreve para instruí-los a respeito da volta de Jesus. Segunda razão da carta. E a terceira razão, eles precisavam aprender um pouco mais sobre moralidade. Você se lembra que a Tessalônica fica na Grécia. O povo grego, de uma maneira geral, era muito imoral, assim como o povo romano. E aqueles que foram convertidos ao Senhor estavam tendo problemas ainda com imoralidade. E Paulo vai escrever a primeira carta para ajudá-los a serem melhores, a deixarem aquela velha vida e terem a sua moralidade segundo o Evangelho. Olha só, pensa um pouco na nossa situação, desânimo por causa da situação que estamos vivendo,
não entendemos muito bem sobre a volta de Jesus e problemas com imoralidade, muito semelhante aos nossos tempos. E Paulo vai tratar sobre estes assuntos na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Abre rapidamente comigo. Vamos ver alguns exemplos disso nessa nossa introdução. Olha comigo, 1 Tessalonicenses. Vai lá para a primeira carta aos Tessalonicenses. Olha o capítulo 4, por exemplo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Olha comigo os versículos 13 ao 18. Depois nós vamos entrar um pouco mais de detalhes, mas eu quero mostrar para você um dos propósitos desta carta. Olha comigo, 13 ao 18 do capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Está dizendo quanto àqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com ele, aqueles que nele dormiram, aqueles que morreram, crendo em Jesus. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, aqueles que já morreram. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que dormem, os mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Paulo explicando sobre a volta de Jesus. Olha o capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Olhe comigo o versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Olha o propósito da primeira carta. Agora, a segunda carta aos Tessalonicenses foi escrita talvez algumas semanas somente depois da primeira carta. Foi uma carta logo depois da outra. Parece que aquela perseguição, aquela rebelião dos judeus havia se tornado pior. Paulo mandou a primeira carta como encorajamento, mas parece que a situação havia piorado. E ele tem que mandar uma segunda carta. Também haviam falsos mestres, sempre falsos mestres, né? Falamos sobre eles na primeira carta de Pedro. E aqui na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre falsos mestres. E parece que esses falsos mestres haviam falsificado uma carta que supostamente tinha vindo de Paulo. Era uma farsa, não era uma carta de Paulo. Mas os falsos mestres tinham falsificado esta carta. E que falava que a volta de Jesus já tinha acontecido. E Paulo tem que, então,
explicar para aquela igreja nova essa situação. Paulo dá na segunda carta aos Tessalonicenses algumas responsabilidades que o cristão, que a cristã tem com relação ao trabalho. Aqueles irmãos achavam que Jesus iria voltar, então para que eu vou trabalhar? Se Jesus está voltando, eu vou parar de trabalhar. E, logicamente, Jesus não voltava, mas eles ficavam sem trabalho. E a igreja, então, estava ajudando aqueles que estavam sem trabalhar. E Paulo vai dar algumas instruções com relação a este erro. Abre comigo na segunda carta aos Tessalonicenses, vamos ver algumas dessas coisas que mencionamos. Olha o capítulo 1, versículo 4. Segundo Tessalonicenses 1, 4. Olha o que Paulo escreve para a igreja. Versículo 4. Por esta causa, nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Parece que a perseguição tinha piorado. E Paulo manda a segunda carta para encorajar os irmãos a permanecerem firmes. Olha o capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Uma carta falsa, vinda desses falsos mestres, dizendo que Jesus já havia vindo. E Paulo, então, logo depois da primeira carta, ele precisa escrever a segunda, para deixar algumas coisas mais claras e para animar a igreja. Terminando essa introdução, eu gostaria que nós pensássemos juntos por alguns minutos, nesse final de tempo, sobre o começo da igreja na cidade de Tessalônica. Nós já falamos um pouco disso. Você pode ler depois o capítulo 17 do livro de Atos, nós lemos só até o versículo 4, você pode continuar lendo, mas o começo da igreja em Tessalônica nos ensina algumas lições. Nosso tema é lições sobre as cartas aos Tessalonicenses. Então, eu quero terminar hoje essa introdução mostrando 3 lições importantes que aprendemos sobre o começo da igreja em Tessalônica. Lições que eu e você podemos usar hoje. Lembra que a palavra de Deus é viva, não é um museu religioso. Nós estamos passando por situações bem parecidas com eles. Estamos passando por perseguições e situações de desânimo, temos problema com imoralidade, temos problemas com ociosidade, temos dificuldades com falsos mestres e muitas vezes não entendemos sobre a volta de Jesus. Bem atual para você e para mim. Então, presta atenção agora, especificamente, em 3 lições muito fáceis que aprendemos com o começo da igreja em Tessalônica. A primeira lição: Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. Deus não mandou anjos
para evangelizarem a cidade de Tessalônica. Deus mandou pessoas. O apóstolo Paulo, um judeu convertido a Jesus, junto com seus companheiros de viagem, também convertidos a Jesus. Deus ainda usa pessoas, como você, como eu, para levar o seu evangelho para todas as pessoas. Ah, como teria sido muito mais fácil, como teria tido um impacto tão grande se Deus tivesse enviado um anjo para evangelizar Tessalônica. Mas não é assim que Deus trabalha, não é mesmo? Deus usa pessoas como você e eu. Então, a primeira lição é que eu e você temos a responsabilidade, dada por Deus, de levar o seu evangelho às pessoas que nós conhecemos. Deus usa pessoas. Lição número 2. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não levou anos para a igreja do Senhor ser estabelecida em Tessalônica. Levou semanas. Foi o poder de Deus que mudou as vidas e a igreja foi estabelecida em menos de um mês. Já pensou nisso? Paulo lembrou a igreja deste fato. Abre comigo rapidamente na primeira carta aos Tessalonicenses. Volta lá no versículo 1. Olha no capítulo 1, olha o versículo 5. 1 Tessalonicenses 1, 5. Olha o que Paulo escreve aqui. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. O evangelho chegou com poder. A segunda lição é esta: o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se nós acreditamos no poder de Deus, não existe razão para o trabalho de estabelecer uma congregação levar tanto tempo. Menos de um mês já havia uma congregação do Senhor Jesus, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E lição número 3. Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição pode ser um caminho para o crescimento. Ah, isso é tão verdade, não é mesmo? Vimos isso na primeira carta de Pedro. A perseguição fez com que a igreja crescesse. Vemos isso no livro de Atos, quando a igreja é perseguida, a igreja se espalha e ela cresce. A mesma lição para nós hoje: Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição é um caminho para o crescimento. Deus fortalece os cristãos que sofrem perseguição e os leva a vitórias. É isso que nos ensina a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. 3 lições importantes que aprendemos no começo da igreja. Deus usa pessoas, você e eu. O evangelho é o poder de Deus para a salvação.
Satanás persegue os cristãos, mas a perseguição é um caminho para o crescimento. Fique fiel, permaneça fiel ao Senhor, e Ele vai te dar a vitória. Use o dom que Deus te deu para espalhar a palavra de Deus. Deus usa você e eu como seus instrumentos. O Evangelho é o poder de Deus. Pode começar, sim, um trabalho rápido, porque é o poder de Deus que está agindo. E se lembre que a perseguição virá, mas Deus vai fortalecer você e vai te dar vitórias. Boas lições nesse começo do trabalho na cidade de Tessalônica. Que Deus abençoe você, minha irmã, meu irmão, você que está nos ouvindo e vendo hoje de manhã. Abra a sua Bíblia, leia 1º e 2º Tessalonicenses. Na quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta nesse mesmo horário, das 11 da manhã ao meio-dia, e vamos continuar falando sobre lições que aprendemos nas cartas aos Tessalonicenses. Eu espero que você aproveite bem este estudo da palavra de Deus, um estudo vivo, que fala de situações reais que nós estamos passando, e que isso possa te encorajar a ser mais fiel ainda ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você possa ter